A Senhora de Avalon, parte 3, capítulo 20. O inverno passou tranquilamente. As primeiras quedas de temperatura espantaram os saqueadores de volta para suas tocas no leste, e suas vítimas cuidaram dos feridos e trataram de reconstruir suas casas. Chegaram notícias de que os filhos de Vortigern tinham expulsado Hengest de volta para a ilha de Thanatos, encurralando-o lá. Pacientemente o mundo esperava pela primavera, e em Avalon todos aguardavam o nascimento do filho da senhora. Depois do ataque, Viviane pediu mais uma vez para ser iniciada, mas não se surpreendeu quando a mãe se recusou. Ana disse que ela devia ser punida por ter tomado a decisão sem consultar ninguém. A única coisa que servia de atenuante era o fato de ter tido sucesso. O conselho jamais teria autorizado uma coisa dessas, mas o fracasso teria trazido o próprio castigo. A suma sacerdotisa não podia condenar o que o Graal aprovava. Mesmo assim, não ia recompensar a presunção da filha. Mas dessa vez Viviane não se queixou. Tanto ela quanto a mãe sabiam que podia simplesmente ir embora quando quisesse. Depois que o bebê nascesse, teria de tomar uma decisão, pois se fosse um menino ou uma menina para substituí-la, daria no mesmo. O nascimento em si mudaria tudo, por isso Viviane, como Ana também, esperavam a chegada da primavera com muita impaciência. O banquete de briga passou, e as flores começaram a cair das macieiras. Quando a primavera caminhava para o seu equinócio, os campos de um verde exuberante depois das enchentes do inverno começaram a enfeitar, com dentes de leão, pequenas orquídeas roxas e as primeiras estrelas brancas das salsas do brejo. Nos alagadiços se viam algumas flores brancas de ranúnculos e aqui e ali o dourado dos cravos dos pântanos. Nas margens, as alamandas começavam a mostrar suas flores amarelas e os primeiros miosotes pareciam pedacinhos do céu na relva. O tempo variava muito, um dia tempestuoso com o resto do frio do inverno, o outro ensolarado sorridente com a promessa do verão. Seguro no ventre da mãe, o filho de Ana continuava a crescer. Ana levantou do banco com a ajuda do cajado e começou a subida. Até aquele momento nem pensaria em considerar algo que as sacerdotisas mais jovens faziam dezenas de vezes por dia, uma subida. Mas no estado em que se encontrava, o banco que tinham posto no meio do caminho, entre a margem do lago e o salão das reuniões para uso dos membros mais idosos da comunidade, era muito bem-vindo. O cajado não servia de apoio, e sim de eixo de equilíbrio, para evitar que caísse e se torcesse o pé numa pedra que não podia ver. Olhou para o tamanho da barriga com um misto de exasperação e orgulho. Devia estar parecendo um cavalo empurrando uma carroça. A gravidez, que numa mulher mais alta seria imponente, nela ficava grotesca. Taliesin podia ser magro, mas era um homem alto, e ela suspeitava que aquela criança ia se parecer com ele. Lembrou que tinha parido as duas filhas sem muito problema, e que elas eram grandes e bonitas. O parto de Viviane foi fácil, pois era pequena. Só que eu ainda não tinha 40 anos, ela pensou. Aos 16, ela subia e descia o Thor sem parar para respirar, até o dia do parto. Dessa vez, apesar de a euforia da gravidez ter contribuído para fazê-la passar bem durante os primeiros 2/3 do tempo, esses últimos 3 meses deixavam bem claro que seu corpo não tinha mais a elasticidade da juventude. Esse deve ser meu último filho, pensou. Algum sentido mais sutil que a audição a fez parar. Olhando para cima, viu a filha que a observava. Como sempre, o olhar de Viviane denotava dor e orgulho. As feições marcadas da menina não revelavam emoção alguma, mas Ana percebeu a mesma mistura de ciúmes e desprezo que Viviane sentia desde que soube da existência do bebê. Mas enquanto a barriga da mãe foi crescendo, o ciúme foi diminuindo. Agora ela está começando a compreender. Se ao menos percebesse que todo o resto, o trabalho de uma sacerdotisa, especialmente a função da Senhora de Avalon, provoca tanta dor quanto alegria, tenho de dar um jeito de fazê-la entender isso. Pensando na filha, Ana prestou menos atenção ainda no caminho, e quando seu pé escorregou na lama, nem mesmo o cajado foi capaz de salvá-la. Ela tentou virar de lado quando caiu, e sentiu a distensão de músculos sobrecarregados no braço e o impacto inicial. Mas
Nada podia impedir que a barriga sofresse o baque do peso do resto do corpo. Ela deu um gemido e ficou sem ar quando bateu no chão, e por um instante o choque privou-a de sentidos. Quando conseguiu enxergar de novo, Viviane estava ajoelhada ao seu lado. — Você está bem? Ana mordeu o lábio, sentindo um dos pequenos tremores que experimentava de vez em quando da última semana, tensionando os músculos da barriga. Soltou a respiração com um longo suspiro. — Vou ficar bem, ela murmurou. Ajude-me a levantar. Com a ajuda do braço forte de Viviane, ela conseguiu se firmar nos pés novamente. Quando se endireitou, sentiu algo quente escorrendo entre as pernas. Olhou para baixo e viu as primeiras gotas da água de seu ventre molhando a terra. — O que é isso? Gritou Viviane. — Você está sangrando? Oh! Associando o que via com o treinamento de parteira que todas as noviças faziam, ela olhou para a mãe um pouco mais pálida que antes e engoliu em seco. Ana sorriu diante da confusão da filha. — É isso mesmo. Começou. Viviane observava fascinada a barriga da mãe se contorcendo com mais uma contração. Ana parava de andar e segurava na ponta da mesa, respirando fundo. Não suportava usar roupa nenhuma e tinha acendido todas as lareiras da casa dela para mantê-la aquecida. Viviane transpirava sob o manto leve que usava, mas Júlia, a parteira mais experiente, e a velha Ellen pareciam muito tranquilas, conversando ao pé do fogo. Nas horas que passaram desde o início do trabalho de parto, Viviane pensou várias vezes que aquela era uma forma tremendamente inadequada de os seres humanos virem ao mundo. Era quase mais fácil acreditar nas histórias romanas de nascimentos de ovos de cisnes e outros mais incomuns. Tinha visto animais parindo quando era criança, na fazenda de Nithen, mas há muito tempo, e embora lembrasse dos filhotes deslizando para fora, molhados e se contorcendo, o processo em si nunca esteve tão visível como naquele momento, em que podia ver os músculos crispados sob a pele nua da mãe. Ana suspirou e se endireitou, esticando as costas. — Quer que eu faça uma massagem? Perguntou Júlia. Ana fez que sim e se apoiou na mesa enquanto a parteira passava os dedos nas suas costas. — Como pode ficar andando? Perguntou Viviane. — Acho que deve estar cansada. Não seria mais fácil se estivesse deitada? Ela apontou para a cama onde um lençol limpo cobria um monte de palha. — Sim. Estou cansada, respondeu a mãe. E não. Ela cerrou os dentes, gesticulando para Júlia parar até passar a contração. Não é mais fácil, pelo menos para mim, não. Ficando de pé, o próprio peso da menina ajuda a descer. Você tem tanta certeza de que é uma menina? Exclamou Viviane. E se for menino? Talvez seja o salvador da Britânia lutando para vir ao mundo. A essa altura, gemeu a mulher em trabalho de parto, eu daria graça se fosse um hermafrodita. Júlia fez um sinal para afastar o mal e Viviane se espantou. Aquela contração estava mais forte, e quando terminou, havia gotas de suor na testa de Ana. Mas talvez você tenha razão. Acho que vou descansar um pouco. Ela largou a mesa e Viviane ajudou-a a deitar. Era óbvio que naquela posição as contrações doíam mais, mas naquele momento valia a pena descansar os pés. Há um momento, durante o trabalho de parto, em que desejamos desistir de tudo. Ana fechou os olhos, respirando elaboradamente, enquanto mais uma contração passava. Meninas chamam suas mães, até as sacerdotisas. Ouvi isso muitas vezes. Eu também fiz isso da primeira vez. Viviane chegou mais perto e quando a dor chegou, Ana segurou a mão dela. Pela força com que apertava, sabia o quanto custava à mãe não gritar. Você chegou a esse momento? Ana fez que sim com a cabeça. Viviane ficou olhando para ela, mordendo o lábio, enquanto os dedos de Ana apertavam sua mão outra vez. Ela passou por isso para me trazer ao mundo. Era uma ideia que a fez cair em si. Nos últimos 5 anos tinha brigado com a mãe sem remorso, esperando no máximo manter-se firme. Mas naquele momento Ana estava ali deitada nas mãos da deusa, indefesa para se opor ao poder. Deixar que Viviane a visse naquele momento de vulnerabilidade era a última coisa que a menina achava que a mãe faria. A contração passou e Ana ficou ofegante. Mais alguns minutos e não veio outra contração. Talvez fossem como as chuvas, que vão e vêm conforme as nuvens passam numa tempestade. Viviane pigarreou. Por que quis que eu ficasse aqui ao seu lado? Faz parte do seu treinamento ver uma criança nascer. O seu filho? Eu podia ter a experiência vendo uma das mulheres do pântano. Ana balançou a cabeça.
Elas têm bebês como gatinhos. Foi assim comigo nas primeiras 3 vezes. Dizem que os últimos filhos vêm mais depressa, mas acho que o meu ventre já esqueceu como é. Ela suspirou. Eu queria que você a visse. Que há algumas coisas que até a senhora de Avalon não pode dominar. Você nem quer fazer de mim uma sacerdotisa. Por que eu deveria me importar com isso? A mágoa moldava o tom de voz de Viviane. Você pensa que eu não queria fazer sua iniciação? Acho que percebo por quê. A razão. Ela parou de falar, balançando a cabeça. Muitas vezes é difícil conciliar os deveres de uma mãe e de uma sacerdotisa. Essa criança pode ser um menino ou uma menina sem talento nenhum. Como sou uma sacerdotisa, é meu dever criar uma sucessora. Não posso expor você ao risco antes de saber. Uma nova onda de dor fez Ana ficar sem ar. E como mãe? Viviane não ousava dizer essas palavras. Ajude-me a ficar de pé, disse Anne com a voz rouca. Vai demorar mais se eu continuar deitada. Ela se apoiou no braço de Viviane e se pendurou no ombro dela. Viviane tinha o tamanho certo para encaixá-la. Nenhuma das outras poderia fazer tão bem. Ana sempre pareceu tão impotente que a filha nem tinha percebido como eram parecidas. Converse comigo, disse Anne enquanto andava de um lado para o outro no parto. Parando uma vez que vinha uma contração. Fale sobre Mona e a fazenda. Viviane olhou para ela surpresa. Ana nunca pareceu se importar com a infância da filha antes. Às vezes até ficava imaginando se ela lembrava do nome de Nithen. Mas a mulher que apoiava a ofegante no seu braço não era a mãe que odiava, e a piedade abriu seu coração em suas lembranças. Ela falou do vento da ilha verdejante, arborizada na costa da frente para o continente, com o mar cinzento do lado oposto. Contou das pedras espalhadas que um dia formaram um templo druida e dos rituais que as famílias que descendiam dos sobreviventes do massacre de Paulinos ainda praticavam lá. E falou da fazenda de Nithen e da novilha que tinha salvo. Imagino que ela seja uma vaca velha agora, com muitos bezerrinhos. Parece uma vida saudável e feliz. Eu esperava que fosse assim mesmo quando deixei Nithen levá-la embora. Quando a dor passou, Ana se endireitou e as duas recomeçaram a andar, só que mais devagar. Você vai dar essa criança para alguém criar? Perguntou Viviane. Eu devia, mesmo sendo obviamente filha de sacerdotisa, Ana disse apressada, mas hoje em dia não sei se há algum lugar em que ela possa crescer em segurança. Por que ela não pode ficar aqui? Todo mundo sempre disse que eu era velha para começar meu treinamento aqui. Eu acho, disse Ana, é melhor eu deitar. Um pouco de sangue escorria pela perna dela. Júlia fez um exame e observou que a dilatação era de 4 dedos, e todas acharam que estava bem, mas Viviane achava estranho. É melhor a criança ter alguma experiência do mundo lá fora. Anara foi criada aqui. Acho que de muitas maneiras isso contribuiu para torná-la mais fraca. O olhar de Ana perdeu o foco e os músculos de seu maxilar se retesaram quando ela cerrou os dentes para enfrentar a nova onda de dor. O que aconteceu com ela? Sussurrou Viviane, chegando mais perto. Por que minha irmã morreu? Por um momento ela pensou que a mãe não fosse responder. Então viu uma lágrima escorrendo por baixo da pálpebra fechada. Ela era tão linda, minha Nara. Não era como nós, sussurrou Ana. Seu cabelo brilhava como um trigal ao sol. E ela se esforçava tanto para ser gentil. Não era mesmo como nós, pensou Viviane com uma certa tristeza, mas continuou calada. Ela disse que estava pronta para fazer o teste, e eu quis acreditar nela. Eu queria que fosse verdade, por isso deixei que fosse. Eu rezo, Viviane, ela agarrou o braço da filha, para que você jamais tenha que segurar sua filha morta nos braços. Foi por isso que adiou a minha iniciação? Perguntou Viviane incrédula, porque tinha medo? As outras eu consigo julgar, mas você, ela choramingou baixinho como uma nova contração. Depois relaxou de novo. Achei que sabia quando a Nara estava pronta. Eu pensei que soubesse. Senhora, você precisa relaxar. Júlia inclinou-se sobre ela, olhando zangada para Viviane. Deixa a menina ir embora e eu ficarei com você um pouco. Não, sussurrou Ana. Viviane tem de ficar também. Júlia franziu a testa, mas não disse mais nada e começou a massagear levemente a barriga esticada de Ana. No silêncio, Viviane ouviu um acorde musical e percebeu que já estava ouvindo a música há algum tempo.
Nenhum homem podia entrar no quarto de parto, mas Taliesin devia estar sentado pertinho da porta. Eu queria que ele estivesse aqui, Viviane pensou aborrecida. Queria que todos os homens vissem o que uma mulher sofre para dar-lhes um filho. As contrações começaram a vir mais depressa. Ana mal tinha tempo de respirar e seu corpo se contorcia novamente. Ellen segurava uma das mãos dela e Viviane a outra, enquanto Júlia examinava mais uma vez entre as pernas. Vai demorar muito? Sussurrou a menina ouvindo os gemidos da mãe em trabalho de parto. Júlia encolheu os ombros. Não mais que o normal. Esse é o momento em que o corpo termina de dilatar o ventre e se prepara para expulsar a criança. Tenha calma, minha senhora, ela disse para Ana, massageando a barriga dela, bem de leve outra vez. Oh, minha deusa, murmurou Ana. Deusa, me ajude. Viviane achou que aquilo era insuportável. Inclinou-se para a frente, murmurando sem pensar palavras de ânimo e elogios. Os olhos da mãe dilatados de dor se fixaram nos dela e de repente mudaram. Por um momento ela parecia jovem. Seu cabelo longo e molhado de suor ficou mais curto e cacheado. Isarma, ela sussurrou, ajude-me, e a criança. E as palavras vieram como um eco. Que o fruto de nossas vidas esteja ligado a vós, ó Mãe, ó Mulher eterna, que guardais a vida mais íntima de cada uma das vossas filhas das mãos sobre vosso coração. E quando viu o rosto branco diante dela, soube que a outra mulher ouvia também. E naquele momento não eram mãe e filha, e sim mulheres unidas, almas gêmeas ligadas uma à outra e à grande mãe, de vida a vida, desde antes da vinda dos sábios do outro lado do mar. E com essa lembrança chegou outro conhecimento, aprendido em outra vida, num templo cujas histórias de nascimentos eram mais profundas do que qualquer coisa que as mulheres de Avalon pudessem aprender. Com a mão livre, ela fez o sinal da deusa sobre o ventre da mãe. Ana deitou e deu um longo suspiro, e Viviane, voltando a si, com uma rapidez estonteante, sentiu um medo enorme. Então os olhos da mãe se abriram novamente, faiscando com força renovada. Ajude-me a levantar um pouco o corpo. Ela sibilou. Está na hora. Júlia começou a dar instruções. Ajudaram Ana a passar as pernas por cima da borda da cama e ela ficou de cócoras. Ellen e Viviane, ajoelhada sobre a palha para apoiá-la, Júlia estendeu depressa um pano limpo por baixo e ficou esperando enquanto Ana gemia e fazia força. Ela empurrou muitas vezes. Segurá-la era como tentar conter uma grande força da natureza. Mas Júlia incentivava, dizendo que já podia ver a cabeça do bebê mais uma vez. Bastante força, e ela nasceria. Viviane, sentindo os tremores que pulsavam pelo corpo da mãe, também rezava fervorosamente para a deusa como nunca tinha feito. Ela respirou fundo e um calor explodiu dentro dela como se estivesse aspirando fogo. A luz brilhou em cada parte do seu corpo. Uma força grande demais para se limitar a qualquer corpo humano, mas naquele momento ela era a grande mãe, dando a luz ao mundo. Quando soltou o ar, o poder jorrou de dentro dela com a força de um relâmpago e penetrou no corpo da mulher que segurava, que se contorceu usando toda a força que tinha. Júlia gritou que a cabeça estava saindo e Ana empurrou de novo dando um berro que deve ter sido ouvido até Ines Vitrin, e algo molhado, vermelho e coleante caiu nas mãos da parteira. Uma menina. No silêncio repentino e profundo, todos olharam para a nova vida que acabava de chegar ao mundo. Então, o bebê virou a cabeça e a quietude foi quebrada por um choro fraquinho como um miado de gato. Ah, é uma mocinha perfeita, murmurou Júlia, limpando o rostinho com um pano macio e segurando-a de pé para drenar o sangue do cordão. Ellen, segure a senhora enquanto Viviane me ajuda aqui. Tinha dito para Viviane o que ela devia fazer, mas suas mãos tremiam quando prendeu o cordão com 2 pinças e depois que a parte do meio ficou mole, pegou a faca e cortou. Bom, agora você pode segurá-la enquanto eu faço nascer a placenta. O pano para embrulhá-la está ali na mesa. Viviane nem ousava respirar quando a parteira pôs a recém-nascida nos seus braços. Por baixo do sangue do parto, a pele do bebê era rosada e os fiapos de cabelo que começavam a secar pareciam louros. Não era nenhuma fada, mas pertencia ao povo dourado da raça dos reis. Ellen perguntava qual seria o nome do bebê. Igraine, murmurou Ana. O nome dela é Igraine.
Como se entendesse, a criança abriu os olhos e o coração de Viviane se derreteu. Mas a ver o azul diluído naqueles olhinhos, teve uma visão repentina. Viu uma jovem mulher loura que sabia ser aquela criança crescida com um bebê no colo. Só que era um menino robusto. E logo depois vi esse menino crescido também, cavalgando para uma batalha com o brilho de herói nos olhos e a espada de Avalon no cinturão. O nome dela é Igraine. A voz de Viviane parecia vir de muito longe, e o Salvador da Britânia nascerá de seu ventre. Taliesin estava sentado perto da lareira, no grande salão de reuniões, tocando sua harpa. Tinha tocado bastante daquelas primaveras. Os sacerdotes e sacerdotisas sorriam quando ouviam tocar e diziam que o bardo expressava a alegria deles na mesma forma que as aves aquáticas migratórias voltavam para os pântanos em volta de Avalon com o bom tempo. Taliesin sorria, balançava a cabeça e continuava a fazer sua música, esperando que não notassem que o sorriso não chegava aos seus olhos. Ele devia estar feliz, apesar de não poder assumir. Era o pai de uma bela menina, e Ana se recuperava bem. Mas a recuperação era muito lenta. Ela não tinha gritado durante o parto, como fazem algumas mulheres, mas ele estava bem perto dela e ouvia os sons que fazia enquanto as contrações se prolongavam. Tocava música para não ouvir e para animar as que estavam com ela. Como é que faziam aqueles pais que tinham um filho por ano? Como é que um homem suportava saber que a mulher que tanto amava estava se arriscando a morrer para tirar de seu ventre um bebê que ele havia plantado lá? Talvez não amassem suas mulheres como ele amava a senhora de Avalon. Ou talvez eles simplesmente não eram amaldiçoados com os sentidos treinados dos druidas que faziam com que Taliesin partilhasse aquela agonia com ela. As pontas dos dedos do arpista estavam ensanguentadas de tanto que tocava, procurando fazer da música uma barreira contra a dor. Mas o sofrimento naquela hora era diferente. Não lembrava bem do nascimento de Viviane. Estava ocupado com suas tarefas habituais. O parto tinha sido mais fácil e não sabia se a filha era dele. Mas, quem quer que fosse o pai, Viviane era sua filha. E Ana tinha dado permissão para a iniciação, afinal. Ele compreendia porque a suma sacerdotisa tinha esperado tanto tempo. Também viveria com medo até que a menina fizesse a salva travessia das brumas mais uma vez. E por isso ele tocava, e a grande harpa lamentava todas as coisas que se vão e que, embora possam voltar, jamais são as mesmas. E na música, a dor e o medo que sentia se transformavam em harmonia. Viviane caminhava pela beira do lago e olhava para a forma pontuda do Thor do outro lado da água, criando coragem para o teste que a faria a sacerdotisa de Avalon. Se precisava de alguma coisa para convencer-se de que não estava mais no mundo em que passaram nos últimos 5 anos, era isso, pois em vez da conhecida coroa de pedras, via lá no topo uma torre sendo construída. Tinham dito que era dedicada a um deus chamado Micael, só que o chamavam de Ângelus. Ele era um senhor da luz, que os cristãos invocavam para combater o poder de dragão da deusa da terra que um dia viveu na colina. E ainda vive, ela pensou, franzindo a testa, em Avalon. Mas quaisquer que fossem as intenções dos construtores, aquela torre fálica parecia menos uma ameaça à terra do que um desafio aos céus. Um farol marcando o fluxo do poder. Estes cristãos tinham herdado muita coisa das crenças mais antigas, mas compreendiam tão pouco do verdadeiro significado de tudo. Ela achou que devia se alegrar, porque mesmo daquela forma distorcida, alguns mistérios eram preservados no mundo. E aquele seria o único mistério que jamais veria, se não conseguisse voltar para Avalon. O teste e a iniciação eram a mesma coisa, pois era no ato de transformar a realidade em Innis Vitrin que ficava no mundo humano, para a de Avalon, que uma sacerdotisa dominava seu poder. Viviane virou para espiar a terra atrás dela, o vale alagado de Brugh, e que se estendia num labirinto de brejos e prados até o estuário do Sabrina. Se respirasse fundo, imaginava poder captar um pouquinho do cheiro salgado do mar distante. Continuou a rodar, vendo o risco branco da estrada indo e voltando em 3 grandes curvas pelas vertentes cinzentas das colinas Mendip, e do outro lado, a altitude mais suave das Poldens.
Atrás delas ficavam Lidines e a estrada romana. Pensou que se quisesse podia caminhar em qualquer direção e descobrir uma vida nova em qualquer lugar. Isso podia ter feito antes. Naquele momento tinha uma opção. Podia voltar também. Tinha apenas o vestido que usava e uma pequena faca em forma de foice no cinto. Mas finalmente a mãe a libertara. Viviane sentou num velho tronco e ficou observando uma gaivota mergulhar e subir com o espírito do céu. Raios de sol cintilavam na água e refletiam na madeira gasta da pequena barca que tinha deixado para ela, movida à vara como as que o povo do pântano usava. O ar aguardava o calor do meio-dia, mas uma leve brisa surgia no oeste, trazendo a friagem do mar. Ela sorriu, deixando o sol relaxar os músculos retesados de tensão. A possibilidade de escolher entre sair pelo mundo ou voltar para Avalon já era uma vitória, mas ela sabia o que ia decidir. Tinha passado muitas noites sonhando com aquele teste, visualizando cada momento, planejando o que ia fazer. Seria uma pena desperdiçar todos esses planos, mas não foi isso que influenciou sua decisão. Não se importava mais se ela ou a pequena Igraine seriam suma sacerdotisa um dia, mas precisava provar para a mãe que o sangue antigo corria em suas veias, e a euforia que tomou conta dos dedos depois do nascimento tinha diminuído bastante para Viviane entender que Ana e ela continuariam a se desentender. Elas eram parecidas demais, mas já compreendiam melhor uma a outra. O objetivo de Viviane não tinha mudado, mas desde o nascimento da irmã os motivos ocultos sofreram uma alteração. Para manter aquela nova percepção, precisava provar que podia ser sacerdotisa, e queria voltar para implicar com a mãe e ver Igraine crescer e para ouvir Taliesin cantar. Isso tudo era muito bom, pensou, levantando de novo e caminhando pela margem, mas ainda faltava fazer. Tinha aprendido que mágica é uma questão de focalizar a vontade disciplinada, mas às vezes a vontade deve ser abandonada. O segredo está em saber quando exercer o controle e quando soltar. O céu estava limpo, mas o vento do mar chegava mais forte e a névoa ia se formar, rolando do Sabrina numa onda úmida tão inexorável quanto a maré. Não era a névoa que precisava transformar, mas ela mesma. Senhora da vida, ajude-me, pois sem a senhora não posso atravessar para Avalon. Mostre-me o caminho, faça com que eu compreenda. Ela sussurrou e depois, percebendo que não era uma troca, mas simplesmente uma afirmação: eu sou a sua oferenda. Viviane sentou de modo mais confortável no tronco e cruzou os tornozelos para se equilibrar melhor, apoiando as mãos abertas nos joelhos. O primeiro passo era encontrar seu centro. Ela inspirou, prendeu a respiração e soltou o ar lentamente, e com ele, todos os pensamentos que podiam distraí-la do seu objetivo naquele lugar. Inspirou e expirou, repetindo o padrão, contando com a consciência voltada para dentro, pairando na paz infinita. Quando esvaziou a mente de todos os pensamentos, menos um, Viviane respirou bem fundo e enviou sua consciência para baixo, penetrando no solo. Ali no brejo era como mergulhar na água, não na base sólida em que se prendia no Thor. Era uma matriz impalpável e fluida na qual tinha de flutuar. Mas apesar de aquelas profundezas serem instáveis, eram também um poço de poder. Viviane sugou esse poder pelas raízes do seu espírito, tinha entendido e puxou-o para cima numa corrente que jorrou da sua cabeça, subindo para o céu. Naquela primeira exaltação, achou que a alma sairia do seu corpo, mas reações que já eram instintivas puxaram a energia para baixo de novo, enviando-a de volta através da sua espinha para dentro da terra outra vez. O poder cresceu e subiu novamente, e dessa vez Viviane ficou de pé e ergueu os braços, sentindo o pulsar da energia dentro de si. Aos poucos a corrente foi se transformando em vibração, uma coluna de energia da terra até o céu, e ela funcionando como um condutor no meio. Abaixou os braços e esticou-os para os lados. Como eles, o espírito se expandiu e englobou tudo no plano horizontal. Ela sentia tudo que havia em volta, o lago, o pântano, os prados, até as colinas e o mar. Como tons de luz no seu campo de visão,
A névoa formava um véu sobre suas percepções, fria ao toque, mas formigando com o poder. De olhos fechados, virou-se lentamente de frente para a névoa e concentrou toda a sua força num chamado silencioso. E o nevoeiro chegou como uma grande onda cinzenta, apagando as campinas, os brejos e até o lago, até Viviane parecer a única coisa viva que restava no mundo. Quando abriu os olhos, nada mudou muito. O solo era uma sombra mais escura e os seus pés, a água era um movimento vago à frente. Avançou tateando até a forma longa da barca aparecer indefinida, como se a névoa desfizesse a matéria e clareasse a cor. Mas era bem sólida, mesmo para os seus sentidos alterados, e quando embarcou e empurrou a barca para longe da margem, sentiu o balanço familiar de estar flutuando. Em instantes, as massas sombreadas da margem desapareceram. Não tinha mais nem a terra sólida para ancorá-la, e nenhum destino era visível para seus olhos mortais. As opções eram duas. Podia ficar ali sentada até o amanhecer, quando o vento terrestre soprava a névoa para longe, ou podia encontrar o caminho para Avalon pelo meio das brumas. No fundo da memória, ela foi buscar o encantamento. Tinha aprendido que era um pouco diferente para cada pessoa que usava, ou que mudava cada vez que era usado. As palavras não importavam tanto, e sim as realidades para as quais eram a chave. E não bastava simplesmente dizer um encantamento. As palavras eram apenas um gatilho, um processo mnemônico para catalisar uma transformação do espírito. Viviane pensou numa montanha que tinha visto, que assumia a forma de uma deusa dormindo quando vista sob uma certa luz. Pensou no Graal, que era apenas um cálice até ser visto pelos olhos do espírito. O que era névoa quando não era névoa? Qual era verdadeiramente a barreira entre os mundos? Não há barreira. O pensamento mergulhou em sua consciência. O que é a névoa? Não há névoa. Há apenas ilusão. Viviane pensou isso. Se a névoa era uma ilusão, então o que acontecia com a terra que escondia? Será que Avalon era uma miragem? Ou era a ilha cristã que não era real? Talvez nenhuma das duas existisse, fora de sua mente. Mas, nesse caso, o que era o ser que imaginava isso? O raciocínio perseguiu a ilusão através de uma espiral infinita e ilógica, perdendo a coerência a cada volta, enquanto iam desaparecendo as fronteiras com as quais os humanos definem a existência. Não há o ser. O pensamento que era Viviane tremeu ao toque da desintegração. Uma faísca de percepção revelou que aquela era a escuridão na qual a Nara se afogara. Seria essa a resposta que nada existia de fato? Nada e tudo. Quem é você? Gritou o espírito de Viviane. O seu ser. Seu ser era nada, um ponto que piscava rumo à extinção e então, no mesmo momento, ou antes ou depois, pois não existia tempo ali, tornou-se o uno, uma luminosidade que preenchia todas as realidades. Por um momento eterno ela participou daquele êxtase. Depois, como a folha que não é tão leve para flutuar no vento, ela caiu para baixo, para dentro, reintegrando todas as partes que estavam perdidas. Mas a Viviane que retomava o corpo não era exatamente a mesma que tinha saído. Ela se redefiniu e recuperou a voz. Então cantou as sílabas melodiosas do encantamento da travessia, e com elas redefiniu o mundo. Antes mesmo de a névoa começar a se abrir, ela sabia o que tinha feito. Era como o momento em que saíra de um matagal fechado, certa de que estava indo na direção errada, e depois, entre um passo e outro, sentir o deslocamento de sua mente. O caminho ficou claro. Um tempo depois, quando Viviane pensou como teve sucesso onde a Nara tinha falhado, concluiu que talvez os 5 anos de batalha contra a mãe a tivessem forçado a ser uma pessoa capaz até de suportar o vazio. Mas para evitar de se considerar santa demais, também compreendia que algumas se perdiam durante o teste porque suas almas já estavam muito próximas do Uno e se juntavam a ele sem distinção como gotas de água no mar. O êxtase da união era ainda bem recente e Viviane teve de controlar as lágrimas quando terminou. Recordou com uma súbita angústia que tinha chorado quando sua mãe a mandou embora com Nithen.
Era a primeira vez que reconhecia a lembrança daquele dia. Senhora, não me deixe, ela sussurrou, e como um eco surgiu a consciência. Eu nunca abandonei você e jamais vou abandoná-la. Enquanto a vida existir e depois dela, eu estarei aqui. Mas se a luz interior estava diminuindo, a névoa era um clarão brilhante, e logo Viviane ficou ofuscada com a luz plena do sol. Ela piscou os olhos diante do brilho da luz na água, as pedras claras dos prédios e da grama verde do Thor, e sabia que não havia vista mais bela em todos os mundos. Alguém gritou. Ela protegeu os olhos com a mão e reconheceu o cabelo claro de Tailesin. Vasculhou a encosta com o olhar à procura da mãe e se ressentiu com a dor antiga. Tailesin ficou ali para vê-la, provavelmente desde o momento que partiu. Será que a mãe não se importava, nem mesmo naquele dia, se Viviane ia conseguir ou não? Então recuperou o ânimo. De repente, percebeu que a mãe se escondia, porque não queria admitir, nem para ela, nem para ninguém, o quanto se importava com o fato de a filha viva, mais velha, voltar a salvo para casa.